Gestantes com hipertensão crônica devem procurar o pré-natal de alto risco. Quais são elas? São aquelas grávidas que já têm um aumento de pressão antes de engravidar, que já faziam uso ou não de antihipertensivos, ou que iniciaram o pré-natal com valores de pressão mais aumentados. É considerado o limite de aumento de pressão acima de 140 por 90, ou 14 por 9, medido em duas ocasiões, ou antes do pré-natal, ou antes de engravidar, ou durante o pré-natal, com diferença de pelo menos 4 horas. Então, esses casos devem procurar o alto risco. A diabetes é descoberta no início do pré-natal quando ela realiza a glicemia de jejum e dá um valor acima de 92, ou quando ela realiza o exame do líquido doce entre 24 e 28 semanas e possui pelo menos um dos valores aumentados na curva de tolerância à glicose. Então, esses casos, ela deve procurar o pré-natal de alto risco. Uma outra condição é a gestante que já tem diabetes, ela tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 e faz uso de medicamentos para controlar a glicose, ou usa insulina ou usa hipoglicemia antioral. Ela tem que procurar um médico no pré-natal de alto risco. Gestantes que possuem alterações na função da tireoide, com uso ou não de medicamentos, devem procurar o pré-natal de alto risco, e aquelas gestantes que já fizeram um tratamento cirúrgico, que retiraram a tireoide por causa do aumento devido a um câncer ou um bócio e estão em tratamento em uso de medicamentos, também devem procurar o pré-natal de alto risco. Gestantes que têm o diagnóstico de cardiopatia, pode ser a mais comum que é encontrada no pré-natal, é a cardiopatia reumática, mas existem alguns tipos de cardiopatia congênita ou provocados por aumento de pressão que necessitam do acompanhamento no pré-natal de alto risco. Gestantes com infecções que são descobertas durante o pré-natal ou já possuem essa infecção antes de engravidar. Então, as principais são a hepatite, a sífilis, toxoplasmose, rubéola e agora as mais recentes, que é a infecção por Zika vírus, pelo coronavírus, também tem que procurar um profissional do pré-natal de alto risco. Gestantes com história de pré-eclâmpsia, ou seja, que tiveram parto associado a aumento de pressão próximo do parto, no momento do parto, tem que procurar o pré-natal de alto risco para fazer a prevenção e a profilaxia desde o início da gravidez, desde os primeiros meses. Gestantes com história de uma perda fetal associada a um parto muito prematuro, entre 20 e 24 semanas, elas têm que pesquisar se elas têm uma história de incompetência cervical, que é quando o colo uterino não consegue segurar o peso do bebê durante o pré-natal. Então, elas têm que procurar um médico especialista em alto risco desde o início da gravidez para poder realizar o ponto, que é a cerclagem, para poder segurar essa gravidez durante o pré-natal. Gestantes que possuem achados ao ultrassom de alguns tipos de malformação congênita, malformações cardíacas, ou durante o acompanhamento do pré-natal aumenta o risco de ter alguma aneuplodia, cromossomopatia, aumento do risco para cardiopatias, tem que procurar também um médico especialista em pré-natal de alto risco. E também existe aqueles casos que durante o acompanhamento a partir do 5º, 6º, 7º mês, o bebê não está tendo ganho de peso adequado, tem alteração no líquido, no exame de Doppler, ela tem que procurar o pré-natal de alto risco para fazer esse acompanhamento adequado, porque de acordo com esse acompanhamento vai ser indicado o momento exato do parto e tomar toda a conduta diante dos achados do ultrassom.